Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos meditar no texto de Mateus capítulo 9, versos 35 e 36, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Meus queridos, um dos grandes missionários da história foi Hudson Taylor. Trabalhou na China por cerca de 50 anos, fazendo ali um trabalho extraordinário durante a sua vida. Foi um homem que conseguiu trazer ali uma contextualização, levando a palavra de Deus a milhares de chineses. E nós temos muitos outros nomes na história de missões, na história da igreja, que foram homens que fizeram história. Foram grandes missionários, grandes servos de Deus. No entanto, existe um que é muito maior do que todos eles. É Jesus de Nazaré. Jesus foi um grande missionário e ele é um exemplo para todos nós. No texto que nós lemos, diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Quando aqui está dizendo que ele percorria, quer dizer que ele saía, que ele andava, que ele ia ao encontro das pessoas. Jesus não ficou ali na Galileia sentado esperando que as pessoas viessem até ele, mas ele saiu ao encontro dessas pessoas. Ele foi às cidades, aos povoados, às vilas, povoados de 500 pessoas, de 1000 pessoas, povoados pequenos. Jesus vai até essas pessoas para anunciar-lhes o reino, enfrentando sede, fome, canseira, o sol causticante daquela região, mas ele foi ao encontro das pessoas. Mas o que motivou Jesus a percorrer cidades e povoados? Primeiro, foi fazer a vontade de Deus. Jesus tinha isto em mente. João capítulo 4, versículo 34 diz: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha como alvo principal da sua vida fazer a vontade de Deus. A principal motivação do ministério de Jesus foi fazer a vontade de Deus. Não foi ficar famoso, não foi ganhar dinheiro, não foi ter uma vida cômoda, não foi ter popularidade. O objetivo de Jesus era anunciar o reino de Deus. E por isso, certa vez, ele disse assim: Porque não procuro fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João capítulo 5, versículo de número 30. Nós vemos que o ministério de Jesus era a expressão da vontade de Deus. Jesus estava preocupado em cumprir a vontade de Deus, alcançando as pessoas. Mas o que ele fazia de cidade em cidade? Quando ia às vilas, às cidades, aos povoados, o que ele fazia? Aqui nesse texto, nós vemos pelo menos 3 coisas que Jesus fazia. Primeiro, ensinava nas sinagogas. Vemos um amplo ministério de ensino de Jesus. Jesus ensinava as multidões, Jesus explicava, Jesus ensinava a respeito do reino de Deus. Jesus tinha como finalidade ensinar acerca de Deus, acerca do reino, e ele faz isso muito bem. Ele usa parábolas, ele usa exemplos, ele de uma forma muito apropriada, pedagogicamente, Jesus consegue ensinar, trazendo verdades eternas para a população, para as pessoas onde ele estava pregando e ensinando. Uma outra coisa que Jesus fazia, além de ensinar, Jesus pregava. Diz aqui, pregando o evangelho do reino.
Jesus pregava por onde passava. Jesus pregava, e pregava o quê? Pregava o reino de Deus, anunciava o reino, ministrava acerca do reino. Ele está dizendo: é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Era a mensagem do Senhor Jesus. Sua mensagem era o estabelecimento do reino. Ele tinha como finalidade fazer a vontade de Deus. A terceira coisa, Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus levava alívio, levava a cura, levava mudança, alegria onde havia tristeza. Meus queridos, a igreja do Senhor Jesus deve ser uma igreja que está preocupada, sobretudo, de fazer a vontade de Deus, ensinando a palavra, pregando a palavra e demonstrando os sinais do reino, pois Jesus disse: esses sinais acompanharão aos que creem. E uma vez que nós cremos em Jesus como igreja, esses sinais precisam nos acompanhar. Outra coisa que motivou Jesus a percorrer cidades e povoados foi atender às multidões que viviam num contexto deplorável. Nós vemos aqui no versículo 36, que diz assim: vendo ele as multidões. As multidões não passaram despercebidas dos olhos de Jesus. Jesus, quando olha para as pessoas, que ele vê esta multidão, ele enxerga aqui pessoas, imagem e semelhança de Deus. Ele não apenas vê uma massa humana, mas ele vê uma multidão que está perdida, uma multidão que está sem esperança, uma multidão que está como ovelhas sem pastor. Qual era o contexto em que eles viviam? O contexto da opressão do Império Romano, que no ano 63 a.C. dominou a Judéia, dominou aquela região, e eles estavam vivendo nesse contexto de opressão, e ali ele vê uma multidão de pessoas que são espoliadas, que são exploradas, que são injustiçadas, que são abusadas por esse governo tirano. Jesus olha para essa multidão e ele enxerga as suas necessidades, os seus problemas, as suas lutas. Ele vê nessa multidão pessoas oprimidas, pessoas marginalizadas, pessoas que vivem à margem. Ele vê ali pessoas cativas, pessoas presas. Ele vê ali pessoas doentes, coxos, aleijados, cegos, surdos, mudos, pessoas que eram leprosas, aleijados. Ele vê nessa multidão as pessoas que realmente precisavam de cuidado. E quando Jesus olha para essa multidão, ele sente a dor dessa multidão. Ele sente o problema dessa multidão. Ele sente a luta, a dificuldade desta multidão que era explorado por esse governo. E Jesus está olhando e ele vê o problema de cada um. Ele está olhando para essa multidão e ele está se compadecendo desta multidão. A igreja do Senhor Jesus precisa olhar para a multidão hoje, que é muito maior do que a multidão no tempo de Jesus, obviamente, e ter sensibilidade das pessoas que vivem na opressão, tanto na opressão material, física, como também na opressão espiritual. Quantas pessoas estão cativas, estão presas, estão oprimidas? Quantas pessoas precisam de libertação? Quantas pessoas precisam ter uma saída? E nós precisamos ver as multidões. Jesus olhou
e ele conseguiu enxergar a individualidade na vida dessas pessoas. Ele sabia que no meio dessa multidão havia seres individuais, havia pessoas. Cada um que compunha aquela multidão era uma pessoa que tinha os seus problemas particulares, que tinha as suas lutas. E Jesus olha para essa multidão. E qual foi a reação de Jesus quando ele olha para essa multidão? O que motivou Jesus a percorrer cidades e povoados? Terceiro, a sua compaixão por elas. Quando Jesus percorria cidades e povoados, Jesus, vendo as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O estado das multidões comoveu o coração de Jesus. Jesus sentiu a dor desta multidão. Ele não foi indiferente aos problemas que o cercavam. Jesus não fechou os olhos diante da necessidade daquela multidão. Diz a palavra, compadeceu-se delas. Ele se compadeceu, ele se colocou no lugar, ele sentiu o problema, naquele momento ele sentiu empatia por aquela multidão que estava ali. Ele tem compaixão desta multidão. Por que Jesus tem compaixão dessa multidão? Qual é a causa da compaixão de Jesus? Porque elas estavam aflitas e exaustas. Diz aqui o versículo 36. Jesus se compadeceu das multidões desorientadas, sem rumo, sem direção, perdidas. É assim que estava a humanidade. E Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje, as multidões andam da mesma forma. As multidões estão vivendo o mesmo drama, perdidas, desorientadas, sem rumo. E somente Jesus pode resgatar as multidões. E ele faz isso através da igreja, através de você, através de mim, através da sua igreja. Jesus quer restaurar a humanidade. E nós precisamos, irmãos, levar o evangelho para que pessoas sejam restauradas, para que elas venham superar as dificuldades e glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos, como igreja, ter compaixão das pessoas. Muitas vezes parece que não sentimos mais nada diante da dor do outro, da dificuldade do outro, da luta do outro. Precisamos sentir a dor, o problema do outro, se colocar no lugar do outro. Precisamos sentir um pouco isto. Isto é cristão. E nós, como igreja do Senhor, precisamos ter esta atitude. Por que Jesus teve compaixão? Elas estavam aflitas e exaustas. Será que tem alguém aflito e exausto à nossa volta? Quantas pessoas estão vivendo esse drama? Um outro motivo, porque estavam como ovelhas que não têm pastor. Qual é a motivação da igreja sem pastor? Qual é a motivação da pessoa que não tem pastor? A pessoa sem pastor é uma pessoa que está sem cuidado. O pastor é aquele que cuida, que guia, que orienta, que conduz. E muitas vezes nós vemos que há multidões que precisam ser pastoreadas, que precisam ser cuidadas, que precisam ser orientadas. E nós precisamos, pois hoje não é diferente. As multidões estão vivendo o mesmo drama. E nós, a igreja do Senhor Jesus, precisamos restaurar. É nesse contexto de desespero, desorientação, exaustão, que Deus comissiona a igreja, que Deus chama a igreja, que Deus nos ordena para cumprir a sua vontade. João capítulo 17, versículo 18, Jesus disse: assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio.
Ou seja, do mesmo jeito, do mesmo modo, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu também envio vocês. E quando ele fala, eu vos envio, ele está falando para a igreja, está falando para todo aquele que faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja é enviada pelo Senhor. Mas enviada para quê? Enviada para ajudar as pessoas a encontrar uma saída. Enviada para ajudar as pessoas a serem restauradas. Há uma necessidade de restauração da dignidade humana. E isso se dá através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a igreja tem esse papel, restaurar, cuidar. E nós podemos fazer isso. Somente a igreja é comissionada para levar o Evangelho do Reino. A igreja é chamada para isso, a igreja é comissionada para isso. O que podemos fazer como igreja de Jesus? O que você e eu podemos fazer como igreja de Jesus? Precisamos olhar para a realidade e, como agentes do reino de Deus, nós precisamos, primeiro, ensinar. Precisamos exercer o nosso papel pedagógico como igreja e ensinar. É sentar com a pessoa, é ler a Bíblia com ela, é tirar dúvidas elementares, é explicar de igual para igual a respeito do reino de Deus. É isso que nós precisamos. A igreja precisa ensinar a guardar as coisas de Deus, ensinar cada pessoa. A igreja também deve pregar. Nós não devemos de deixar de proclamar o reino de Deus, pois para isso o Senhor nos chamou. O reino de Deus está próximo, é a mensagem da igreja. Nós precisamos proclamar. A igreja deve curar. Jesus disse, se imporem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Precisamos orar pelas pessoas, pedir a Deus que cure, que liberte. Meus queridos, hoje quantas pessoas nos cercam? E como nós estamos olhando essas pessoas? Como mais um indivíduo? Como mais uma pessoa? Mais um sofredor? Mais um pecador? Como temos agido como igreja do Senhor Jesus? Nós precisamos ter compaixão dessa multidão que está aflita e exausta, como ovelhas que não têm pastor. E como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos cumprir o nosso ministério, levando o reino de Deus, assim como Jesus fazia, não ficando em casa e simplesmente orando, dizendo, Deus manda a gente para a igreja. Não, nós precisamos, queridos irmãos, ir até essas pessoas e anunciar o reino de Deus, falar do reino de Deus, proclamar o reino de Deus, ensinar acerca do reino de Deus. Deus te chama para ser um proclamador. Vamos proclamar o reino de Deus, pois a missão é nossa. É a missão que participamos, a missão de Deus que a igreja participa. E você é convidado a participar desta missão do reino de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.